Depois de tudo que eu passei, essa transformação toda que eu vivi, eu pensei que eu estaria sendo uma pessoa ingrata se eu não compartilhasse isso com o mundo. Vou te falar um dos motivos pelo qual me incentivou foi que muitas pessoas oraram por mim, muitas pessoas clamaram, rezaram, torceram, fizeram suas preces de uma maneira diferente. E isso fez toda a diferença. Salvaram minha vida. Entende? Então eu penso que eu ficar calado seria ingratidão da minha parte. Por isso que eu acabei decidindo rodar o mundo contando essa história, contando como a chave foi virada aqui dentro, como eu fui salvo e como as orações salvaram a minha vida. E tu lembra do primeiro convite, assim, para dar palestra? Como é que foi? Aquele sentimento, assim, de estar ali pela primeira vez compartilhando tua história e inspirando pessoas? Lembro, eu lembro, na época o primeiro convite foi num podcast também, da Igreja Refúgio. E foi a primeira vez que eu fiz, até porque o pastor de lá me acompanhou na UTI, ficou comigo na UTI. Então, eu me comprometi com ele de que a primeira palestra, a primeira pregação que eu fosse fazer ia ser com ele. Só que estava no auge da pandemia. Então, os cultos estavam sendo online. E foi a primeira vez que eu fiz. Então, não fiz na frente de muitas pessoas. Na frente das câmeras. Aí, ok, foi o start e daí em diante não parou mais. Aí os convites continuaram aparecendo, essa vontade foi crescendo, essa vontade, entre aspas, né? Essa força, né? Foi crescendo. E eu coloco muito à disposição as pessoas. Dizem, Eric, eu quero saber, eu queria que você fosse na minha igreja para contar o teu testemunho, eu queria que você fosse na minha empresa para falar a tua história, eu queria que você fosse na escola para poder explicar como que aconteceram as coisas. Eu falei assim, olha, é o meu maior prazer. Hoje eu tenho o maior prazer em rodar igrejas do Brasil afora, do mundo afora, de forma que Cristo cresça e que eu diminua. Entende? A história não é minha. Eu fui só o coadjuvante que Deus escolheu para estar lá. Ele disse: olha, eu vou escolher você para viver essa história. Mas foi ele quem roteirizou, ele que escreveu, dirigiu e fez todo o negócio. Então, eu tenho um maior prazer em sair contando tudo isso, mundo afora. Olha que bacana. E ainda falando em impactar vidas, como que você acredita que o livro 6 Segundos pode impactar a vida de jovens estudantes, aquelas pessoas que estão começando ali a sua vida adulta, né? Estão saindo ali da adolescência para a fase adulta? Então, os 6 segundos ele foi escrito para isso, para impactar vidas, entende? Para mudar a vida das pessoas. E ele tem entrado em algumas escolas como paradidático no sentido de projeto. É um projeto 6 segundos. A escola adota o livro como paradidático, o pai compra, em compensação eu vou na escola como autor de livro. E isso gera uma interação junto com o aluno, né? Visto que a história em si é difícil de acreditar. O livro conta a real história de um homem que sobreviveu a uma queda de 109 metros. A pessoa pensa que é uma ficção. E como o livro ele é escrito na terceira pessoa, ele dá a impressão de ficção porque tem um pouco de ficção e de romance. Mas quando o aluno vê que o personagem principal do livro, o autor, estão lá, daí ele começa a dar um pouco mais de credibilidade. E o livro em si, a direção, a coordenação lê o livro e eu dou uma palestra baseada em 6 segundos. 6 segundos é o que? Tempo. A minha palestra de 6 segundos é isso. Você tem por dia 86.400 segundos. Como que você está administrando os seus 6 segundos? Seus próximos 6 segundos? A palestra ela é baseada nisso, que é o que eu falo para os alunos. E como o livro ele fala de várias vertentes, isso eu não escrevi, prometo, eu não escrevi com essa intenção. Mas acabou que o livro pegou várias vertentes. Se ele entra na linha motivacional, na linha de disciplina, na linha de relacionamento de marido e mulher, relacionamento de amizade. Então, o adolescente que está nessa fase de escolher com quem anda, a companhia, de escolher de vai se automutilar, porque fala no livro sobre meus pensamentos absurdos de querer me matar. Então, acabou virando um livro atualizado que ele se encaixa bem nas escolas, em alunos que estão nessa faixa etária de 14, 15, 16, 17 anos. E você achou que você ia impactar dessa forma tantas pessoas? Porque hoje em dia a gente para ler o livro e a gente vê, pô, legal, pessoas adultas leem, bacana, mas você imaginou que você ia atingir esse público? Tu imaginou que Deus tinha esse plano para tua vida também? Então, eu não imagino, eu escrevi, eu ainda não, eu escrevi os 6 segundos para impactar vidas, mas eu imaginei que fosse impactar pessoas da minha faixa etária, né, assim, adultos.
Mas quando eu comecei a receber algumas devolutivas de adolescente, de pré-adolescente que leram, gostaram, entenderam e ficaram motivados com isso, eu pensei assim, caramba, eu trabalho com escolas a vida toda. A vida toda eu trabalho com escolas porque eu vendo livro desde criança. E eu falei assim, caramba, então eu vou ver se esse livro entra nas escolas. E é o que tem sido feito, entende? A gente tem usado, eu tenho entrado como autor nas escolas e tem mudado, e eu vejo nisso um ponto muito positivo, entende? Porque o livro ele tem uma mensagem forte.